Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Cunha e estamos aqui no quadro Entrevista hoje com o Silvério Boscotô Júnior, que é produtor cultural, músico e um dos fundadores do bloco Máquina de Descascaralho da Madre Deus, o tradicional bloco irreverente, cheio de marchinhas engraçadas e conhecidas aí que todo mundo sabe. E a gente vai conversar com ele hoje aqui na rádio. Bom dia, Bom Boscotô. dia, bom dia. É um prazer estar aqui nesse canal histórico, né? Essa instituição histórica do nosso estado e que não do Brasil, né? Que é o Imparcial. Ah, E a obrigada. nossa rádio agora, né? Isso. A mais nova. Então, a gente vai falar com o Boscotô sobre o dia 1º de janeiro, que tradicionalmente, há quase 40 anos, o bloco Máquina de Descascaralho sai às ruas da Madre Deus, tocando marchinhas, cantando, divertindo. Isso começa cedo e vai até altas horas do dia 2, né? Como é que é aí? Como é que vai ser, Boscotô? Como todo ano, né? Ininterruptamente, a gente está nas ruas. Vamos completar 39 anos e a Madre Deus começa a enfervecer já no amanhecer, né? No amanhecer, a gente começa a observar que a economia criativa, vamos dizer assim, né, começa a se movimentar, que você vê ali os bares já se preparando, a gente vê os vendedores informais se preparando também. Movimenta muita gente, é uma oportunidade de ganho, porque o público vai, a partir das 14 horas, o público começa a chegar na Madre Deus, e a gente concentra no final da Avenida Rui Barbosa, que é o Largo do Caroçudo, né? E lá no final, que a gente chama de Morro do Querosene, tem uma praça, né? Praça chamada Estação da Máquina, que quando teve aquele advento do Viva, né? Das construções do Viva, pelo menos aí, acho que foi em 1997, isso aí, foi construído também essa praça, né? Porque tradicionalmente a máquina saía de lá, da porta da casa de Veloso, né? E era uma coisa meio desarrumada lá, muito, é um morro assim muito, né, desagradável para chegar lá, porque era muito insalubre, vamos dizer assim. Agora não, virou uma praça, né, que é a Estação da Máquina, eu estou dizendo aqui, em 1997. E lá que a gente concentra a partir das 14 horas e por volta de 16h30, 17 a gente sobe em cortejo nas ruas, né? Sobe nos sambas, a batida fuzileiro, né? Que depois a gente pode até falar sobre isso, que nós não estamos mais sozinhos, né, no dia primeiro. Já tem outros grupos que participam, mas basicamente a concentração é nesse horário, né, 16 e 17 a gente sobe ali em Cortejo, aí Largo do Caroçu, do Rua do Passeio, vai Rua do Norte, vai até direto ali Rua do Norte, aí volta pela São Pantaleão, passa na Casa das Minas, Seprama e retorna para o Largo do Caroçu. Tem fuzileiros e outros blocos também vão se juntando a vocês, né? Outros É, blocos vão se juntando a vocês. Mas quando começou isso há 39 anos, como que era? Como foi que vocês resolveram fazer isso? Como foi que surgiu esse nome de máquinas de descascaralho? em 86, a gente data a máquina de 86 porque foi quando foi batizado com esse nome. Porque pelo menos 5 anos antes a gente já estava na rua. Porque para chegar a esse nome é preciso que a gente diga que o carnaval nessa época, 80, era um carnaval muito forte dos clubes. Ainda existia Lídero, se não me engano existia o Jaguarema, tinha o Éder, cinema Éden, tinha as festas, as vesperais, né? No Casino Maranhense tinha. Depois disso, a gente ia para Passarela. O carnaval de Passarela era muito forte, com as escolas de samba. Muito forte mesmo. E o carnaval de rua, ele se resumia muito aqueles batilatas, né? Aquelas charangas, aqueles blocos de sujo que a gente chamava. E aí a gente tinha também já os blocos tradicionais que já existiam, né? Eram muito fortes também, mas eram mais voltados também para a passarela.
Algumas tribos de índio a gente ainda tinha, né? Passeando nesse período, também já poucas. Além das turmas de sambas, né? Que, que é representada até hoje pelos fuzileiros, que chamou de turma de samba, né? E também ainda saía um pouco ali durante o dia. Então, nós estávamos com essa carência de preencher essa parte do dia. Porque como uma galera pobre ali, uma turma pobre ali da Madre Deus, a gente não tinha condições de estar pagando porta de casino, de frequentar clube social, para brincar carnaval. Ou era na rua, ou era na escola de samba. E aí a gente conseguiu, antes desse, 5 anos antes, era unido de última hora. A gente saía ali, saía de manhã, 10, 11 horas. Uma galera ali, turma da Praça da Saudade, com o pessoal da Madre Deus, do Lago do Caroçudo, e a gente começou a sair pelas ruas, entendeu? De, quando surgiu o nome, em 86, era para dar ideia de movimento. Veja bem, a máquina. Uma máquina que a gente pensou como se fosse assim, uma locomotiva, né? Descascar alho era algo que era muito inquieto, afrodisíaco e provocativo o nome, né? Agora essa junção que a gente criou ali foi bem bacana assim. Primeiro chegou o descascar e depois veio o alho, né? O alho é algo muito ardente, tudo. A ideia foi essa, de algo que se movimentasse e que seria inquieto, né? E como foi que a partir de 96, depois desse nome, o bloco começou a percorrer as ruas do centro, saindo todos os domingos de lugares diferentes de praça, e muita gente virou adepto do grupo, né? Que é muito grande, felizmente a gente não tinha como registrar, talvez a imprensa tenha, a imprensa escrita principalmente, né? Se a gente for fazer uma pesquisa tem esse registro, mas assim, de poucas fotografias, de registro de vídeo, por exemplo, a gente não tinha como fazer. Era muito caro fazer isso na época, né? Mas a ideia desse nome foi isso, mas a máquina surgiu com esse nome a partir de 1986. Mas já pelo menos 5 anos já existia com essa carência de a gente preencher um carnaval que era muito de passarela e clube. Agora, Aí, 39 anos, Mário, né? é muito tempo, né? 39 anos. E diga-se também que em 86 ele foi, vamos dizer assim, foi adotada pelo grupo de samba muito conhecido na época, que era o nosso grupo chamado Regional 310. E a gente que pegou a máquina para a gente fazer esses. Porque era muito samba. Depois a gente trouxe as marchinhas, nós trouxemos também para esse nosso repertório de ruas afoxés, né? Principalmente do bloco Afro Akumabu, que é mais ou menos, eu acho que é mais ou menos ali fundado nessa época, acho que o Akumabu um pouco mais antigo, né? Mas era a nossa música também que já tinha aí, já rodava pelas ruas. E legal é que não parou. Não foi nada pensado para revitalizar, para rememorar. Não, foi algo muito espontâneo assim que a gente fez. Muitos compositores já passaram por lá, né? Vocês já Ah, fizeram são aí muitos, muitas apresentações icônicas, né? são E muitos. outra coisa, a máquina, ela não ficou estagnada só em São Luís, né? Vocês já levaram ela para também outros interiores, outras A cidades. coisa vai mudando, né? Vai se modificando. Era Sim. muito informal, muito da gente estar ali na rua. Tanto é que nós tivemos vários convites para participar de vários movimentos da época, mas a gente não nunca aceitou, porque nós éramos um movimento ali, assim, um bloco mesmo de rua. Sim. Nós éramos de rua, não tinha ideia nenhuma de virar uma banda. Só que, mais ou menos há uns 20 anos atrás, aí, também com as mudanças, porque todos nós também tínhamos, como até hoje é,
a gente viver de música é muito difícil nessa cidade, no país como um todo, nós tínhamos que trabalhar. Todos nós que fazíamos esse movimento, nós estudávamos e trabalhávamos. Então a gente tinha aquilo como hobby. A gente não tinha como um meio de sobrevivência. Ah, nós somos, vivemos disso aqui. Mas com as modificações, saída de alguns, morte de alguns colegas, passaram a chegar pessoas comprometidas com a música. Sim. E a necessidade que houve, principalmente no período em que a cultura mudou, e eu preciso relatar também que foi na época do governo Rosiana, né, que passou a ter uma valorização maior dos grupos com cachê, e a gente passou a ser convidado, porque aí a gente já tinha repertório para se apresentar em palcos, né? E passamos a ser convidados a participar, ainda resistimos um pouco, porque você lembra que surgiu em 97, depois da construção dos Vivas, surgiu o circuito Madre de Deus São Batalhão, que a máquina não respeitava, deu muita confusão na época, que a gente andava na contramão, eles criaram um circuito, vamos dizer assim, sentido horário, saindo Madre de Deus, São Batalhão e tal, voltar para outro passeio, e a máquina não tinha isso. Aonde a gente se amava de virar, vamos virar para cá, vamos seguir para cá, seguir para ali, a gente ia. E carregava muita gente, isso dava problema, porque batia de frente com outros blocos, e aí ia passando pelo meio, foi a época que o governo organizou esse circuito, né? E aí a gente achou por bem montar uma banda também para que a gente pudesse nos apresentar, mostrar nossas marchinhas que já existiam, né? E assim a gente começou a dar uma mudança na máquina, que além de rua, passou a ter uma banda para se apresentar nos palcos, e aí foi quando a gente começou também a ir para o interior do estado, né? A gente já tinha nossa música ali, em 86, mais ou menos 10 anos, 96, a gente lançou o primeiro CD, né? Ali pela década de 90, e aí foi inevitável a gente ter que começar a apresentar esse trabalho, e outras composições vieram, e a máquina é onde reúne a maioria dos compositores. A gente tem mais de 30 compositores. Nós demos vida a vários e vários compositores da Madre Deus, compositores anônimos que assinam até hoje músicas no repertório da máquina. Certo. Agora, a Madre Deus, ela é um celeiro, costuma-se dizer que é um celeiro, né, cultural. Muitos blocos surgiram na Madre Deus. Continua, e teve uma época que isso era mais efervescente, não é? E teve uma época que isso era mais efervescente ainda, né, Boscotô? Sim, era muito mais, porque a gente tinha, ó, Caroçudo, você vê, o tempo que a gente está aí, os que a gente reclama muito, cara, de valorização, de reconhecimento, porque eu sou da década de 60, pô, sou de 66. Mas em 74, nós estamos fundando hoje, até hoje lá, Largo do Caroçudo. Nós fundamos em 74, 78 o grupo Sambista Caroçudo. Até hoje o nome lá, na entrada da Madre de Deus, é Largo do Caroçudo. Antes, em 74, creio eu, 73, tinha o Unido Regional Tocada Alta, que era o RTA, capitaneado lá pela família de Wellington Reis. Sim. Mas eles são mais antigos, que é o caso do Vagabundo Jé. Essa charanga, eles se apresentavam muito em passarelas também, né? Era um bloco organizado muito forte, o RTA, e eles criaram esse grupo de rua também, chamado Vagabundos do Jé. A máquina vai fazer 40, o vagabundo eu acho que deve ser 45 anos, se não já fez. A diferença é que o Vagabundos, em vários momentos, parou, né? Parou, voltou, parou, voltou. E na rua nunca mais voltaram, assim. Hoje, até hoje é uma banda de palco, né? Mas ali a gente tinha os fuzileiros, né? Fuzileiro da Fusarca, a turma do Quinto, que é a referência maior ali do bairro. Inúmeras charangas, a gente tinha outras ali. A gente tinha a turma do Lamir, que já era um pouco mais ali para Vila Bessa, mas tinha várias tribos de índio, né? Tinha Siuques, tinha a tribo do finado Zé Ilha, que eu não recordo aqui,
o nome. Aí a gente tinha baralhos do seu Zé Garapé, um baralho até hoje, nunca mais ouvi falar disso, né? Baralho do seu Zé Garapé. Tinha a Justina, né? Tinha os tambor de crioula ali, era um pouco menos, mas a gente tinha já tambor de crioula ali no bairro da Madre Deus. Então o ciclo carnavalesco, vamos dizer assim, era bem mais forte do que o ciclo junino. Nosso ciclo junino, a gente tem um grupo que até hoje está lá, né? Resiste, que é o Bumba Boi da Madre Deus. Mais de 130 anos, né, de existência. Que era a nossa referência. Era o que a gente tinha no São João. Mas quando chegava carnaval, não. As criações foram mais notórias, assim. Muitos outros grupos, década de 90, aí, comecinho dos anos 2000, começam a aparecer muitos blocos tradicionais, outras charangas, como Canto Quente, outros grupos de rua, como os Arrependidos, o Acorda Maroca. Esses foram os grupos que foram surgindo ali, todos os grupos de rua. Então, as criações ali, elas são muito assim, espontâneas e elas surgem com, quase que de ano a ano. Tem grupos surgindo mais novos ali. Né? Agora, a gente tem que ter uma preocupação de como é que isso vai ser levado para frente agora, porque a galera mais da geração atrás da nossa aí, com o advento dessas coisas aí de internet, né? Não estão tendo o mesmo afinco que nós tivemos de aprender, de buscar, de levar, de perder tempo com isso, né? De gostar principalmente, porque se não gostar de fazer isso, não dura muito tempo não, porque incentivo a gente não tem, né? A gente tem mesmo a vontade de fazer porque gosta. Pois é, então a gente vai voltar aqui um pouquinho para a máquina, para esse dia primeiro, né, que é considerado o primeiro grito de carnaval de São Luís, né, do Maranhão, e perguntar para Boscotô, todos os anos eles vêm com uma novidade. Esse ano tem alguma novidade, Boscotô, nesses 39 anos da máquina? Sempre tem um tema, né? O tema desse ano é resiliência para resistir. A gente trouxe até quase que uma frase. Né? A gente vai ter que ter muita resiliência para ter que resistir, porque estão sucumbindo com com a cultura maranhense. Isso é muito questão porque a gente não tem uma uma política cultural de Estado. Cada governador que entra, cada gestor que entra tem uma ideia diferente. Então agora eles inventaram que o grande de colocar São Luís, principalmente, né, no circuito brasileiro dos grandes eventos e que para isso precisa importar os artistas, né, renomados e tudo, e chegam a preocupante decisão de que o nosso carnaval ele tem que ir para depois da quarta-feira de cinza. Se o carnaval na quarta-feira de cinza já seria melancólico, imagine depois da quarta-feira de cinza. Isso tudo porque acredito que a gente não tem potencial, que a gente não tem espaço, que a gente não tem valor, que a gente não merece ser reconhecido. É incrível como tanto a prefeitura como o governo do estado, e eles têm uma fé assim. Ó, desculpa o paralelo, mas eu ouvi falar muito sobre judicialização da política, não é? Estão levando as coisas para o STF. Né? Nós temos agora a politização da cultura. Isso dá até um tema de mestrado. Estou até querendo fazer um mestrado agora, né? Eu estou querendo usar esse tema. Porque hoje todo grupo precisa ter um político. Senão você não se apresenta. Tem grupo aí dos ciclos juninos, Patrícia, e ouvintes, que não tem uma apresentação. Tem grupos no circuito carnavalesco que não tem uma apresentação. A máquina é forte, é chamada porque as pessoas pedem.
E eu poderia muito bem nem estar relatando isso aqui. Tipo, vamos dizer assim, eu estou sendo chamado para fazer 10 apresentações, eu não estou preocupado com o restante. Mas a minha visão não é essa, a minha visão é da cultura como um todo, dos fazedores de cultura. Quem são? Então, pegaram aqueles recursos que eram para fazedores de cultura e passaram a dar para os políticos. O vereador tal é que chega, faz um evento, né, no bairro dele, pega 2 grupos de lá e traz uma banda de fora. O fomento, o incentivo, da onde? É, vamos dizer agora que vão ter esse Réveillon, eu vi até um grupo nosso aqui, nós vamos dar o primeiro dia de carnaval, e tu como? Se você ainda vai se apresentar dia 31, coloco para se apresentar um grupo importante do nosso cenário musical às 7 horas da noite, do dia 31 ainda. Quem vai fazer a virada, o Réveillon, realmente, são bandas de fora, levando daqui milhões. Sabe quanto é o cachê ainda nosso de banda para se apresentar 1 hora num palco? R$ 5.000. Isso você tem que esperar 3 meses para receber. Se você tiver personalidade jurídica. Se não tiver, você entra por uma produtora e a produtora ainda vai lhe cobrar 20% de 5.000. Para você se apresentar num trio, e agora fizeram esse carnaval de trio, se tiver aí os trios desfilando, né? É R$ 10.000. Da mesma forma, você tem que esperar 3 meses. Então, como que a gente vai continuar segurando uma onda dessa? Eu, pelo menos, estou me preparando para abandonar isso. É, porque cada vez mais a gente vê as pessoas. A gente viu o último aí, o secretário atual que está aí do governo, dizer que ele que registrou isso aí, né? Por que eu tenho que entender de cultura para ser secretário de cultura? Não, eu acho que ele tem que entender de outra coisa, então, para ser. Eu acho que o médico não precisa entender de medicina para ser médico, né? Vocês aqui, jornalistas, não tem que ter formação em jornalismo para vir trabalhar numa instituição que vai noticiar. Como é que você vai ter princípios? Como é que você. A gente já vê isso na própria gestão, muita gente sendo gestor sem saber os princípios básicos da administração pública. Se já não bastasse isso, bota os caras lá, tipo, Dona Teté diz, né? Tipo jabuti, e o cara tá lá pendurado, tipo jabuti, cara. E já deve ser o segundo ou terceiro ano que eu reclamo isso aqui, desse gestor. Principalmente o da Secult, a gente não consegue nem porque lá é o seguinte, nós vivemos uma democracia ditatorial. Pode prestar atenção. Democracia não existe. Eles colocam os caras lá, a prefeitura, o prefeito é que manda em todas as secretarias. Coloca o cara lá porque ele tem que fazer esse organograma. Mas ninguém manda em nada. Ele é que dá pitaco em tudo, diz como é que tem que ser. E assim é na Secult. Tanto é que ele colocou um cara lá no passado que conhecia, o Marquinhos. Conhecia, tu vê lá o cara de mão atada. Se até para Marquinhos, o que tu tá fazendo aqui? Tá te queimando, tu não resolve nada, pô. Esse da secretaria do governo aí, pior, o cara marcou, eu mandei o ofício para lá, solicitando o apoio deles, sabe, o cara marcou 3 vezes, e por 2 vezes ele disse que ele estava cumprindo uma agenda pessoal, não era nem institucional. A secretária lá dizendo que ele, acho que ele foi, né, fazer as unhas, qualquer coisa, se eu então um botox. E a secretária aí nós estamos fazendo cultura desde 1974. Como é que a gente vem conceder uma entrevista e não vai citar essas coisas? Como é que a gente vai deixar passar batido isso? E ninguém diz nada. Eu lembro que tinha os protestos, né? A gente tinha deputados que faziam protesto. Eu lembro de um enterro que fizeram de Rosiana, o grupo Grita, lá no Rio da Guarda.
Ele é cultura, talvez você não se lembre disso, mas ele está muito vivo. Que dê saudade desse pessoal lá, desses grupos ferrenhos, sabe? E quando eu falo isso aqui num protesto, eu me sinto só. Ninguém diz nada, sabe por que ninguém diz nada? Porque a gente acaba ficando de fora. Se o cara estiver ouvindo isso aqui, já está mandando lá para o pessoal que faz a programação, ó, estou lá com máquina, dá só umas duas apresentações para ele, o resto aí acabou. E assim, aquela coisa da ditadura que eu estou falando, em cima da cultura. E pior que a gente não tem ninguém. O que acontece? Por exemplo, vereadores. Os caras estão sendo, eles estão pegando lá fomento, grana, para fazer, né, essa política cultural dentro dos bairros. Ele vai defender isso que eu estou falando aqui. Ele vai se colocar ser um defensor para ficar fora disso também? Vai. Então, que saudade na Secult de Moraes, de Valdelino Sérgio, você lembra de Valdelino? Valdelino Moraes e até de Nelson Brito. Valdelino foi meu chefe. Que saudade na gestão do Estado, vamos dizer assim, do maestro Padilha, que foi um bom secretário, que conhecia a cultura maranhense, de Luiz Bucão, na época de Rosiano. Né? E fizeram um bom. Eu acho que de Flávio Dino para cá já começou a não prestar mais. Então eu tenho que dizer isso aqui, não sei nem se vai ficar gravado. Eu espero que sim. Então, Boscotô, para a gente finalizar, convida a galera para o dia 1º, a partir das 16 horas lá, na estação Gente, da máquina, né? eu quero convidar a todos, aproveitem enquanto ainda existe, tá certo? Porque a gente muitas das vezes só passa a dar valor, não tem aquela história, só passa a dar valor depois que perde. Eu não sei qual vai ser o futuro, sabe, de um grupo como esse. Eu só sei dizer que eu convido a todos, que vai ser uma tarde bacana. E ainda quero ressaltar mais uma coisa, eu espero que o Largo do Caroçudo tenha luz elétrica nos postes. Nós saímos agora, dia 25, com Sediasa, tivemos que sair às 16 horas cedo e voltar antes de escurecer, porque o Largo do Caroçudo não tem energia. E a gente já reclamou isso lá, acho que é a prefeitura, né? Fora o Largo do Caroçudo fica cheio de carros que nós já solicitamos com bastante antecedência que interditassem as ruas. E isso eles não fazem. Por quê? Porque somos nós que estamos fazendo. Né? Nós que estamos fazendo. Agora, que vai subir, a máquina vai subir com bastante energia, vai. Vamos subir num samba bacana e depois a gente vai passar por umas marchinhas, daquele jeito que as pessoas sabem como a gente faz nas ruas, de muita irreverência, de muita curtição, para extravasar. Vai ser lindo. A gente ainda garante esse ano e o ano de 2026, 40 anos. Daí para frente eu não sei. Porque para a Secult e para a SECMAS nós não existimos. Eles não nos conhecem. Não conhecem, não. Mas tá bom, gente. Essa foi a entrevista com o Boscotô, da Máquina Falei, de pô. Descascaralho. A gente vai ficando por aqui. Eu sou a Patrícia Cunha, jornalista. A operação é do João Pedro, que também é jornalista. E a gente agradece mais uma vez, Boscotô, pela sua presença aqui na nossa rádio, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a essa instituição imparcial, que eu nasci me criei já vendo o imparcial ali na João Lisboa, 90 e tantos anos, né? Vocês jornalistas também são 97. 97, são os guerreiros. E, Não, 97 não, 98. e vocês jornalistas e essas instituições como o imparcial é que ainda dão voz para os fazedores de cultura, para os artistas dessa terra, certo? Então, não tenham medo também. De vez em quando, nos ajudem. A gente tem que se ajudar mutuamente, porque senão, porque, vamos dizer assim, a imprensa ainda nos representa. E só. Fora isso,
a gente não tem representante, tá certo? Representante que faça uma salvaguarda, que possa estar levantando a bandeira da cultura maranhense. A cultura maranhense está sendo sucumbida, está sendo enterrada, está sendo esquecida. Então, salvo imparcial, a imprensa, obrigado por estar aqui. Dia 1º estaremos lá na Madre Deus, resistindo. Resiliência e resistência é o nosso lema inicial. É isso aí, gente. Um ótimo fim de ano, um bom início de ano, feliz ano novo para todo mundo e a gente se vê até uma próxima, tá bom? Tchau.